Circle of Inevitability, capítulo 582. Localizador de pessoas eficiente. Porto Santa, na cidade. Locke e o inconsciente Ludwig já haviam buscado refúgio em um apartamento que Locke havia alugado muitos dias antes. Ele começou a manipular os fios do corpo espiritual do semideus selado. Quanto às suas duas marionetes, elas espreitavam em um raio de 100 a 200 metros, com Locke no centro, misturando-se às várias multidões que celebravam e passavam. Elas esperavam para serem descobertas pelos companheiros de equipe de Lumian Lee e pelo clérigo da Igreja da Mãe Terra. Isso era inevitável. Um mestre das marionetes não podia permitir que uma marionete exercesse seus poderes sem rosto. Quanto ao item místico do caminho do vidente, ele estava em posse de Bardo ou Lady Louca. Na suíte parcialmente destruída do Motel Solou, Jenna e Anthony encontraram Noélia, a freira de combate, e seus companheiros de equipe, que tinham ido até lá às pressas. Antes disso, Lumian apresentou secretamente Jenna e Anthony disfarçados para Noélia. Portanto, as freiras não os questionavam ou apreenderam desnecessariamente, elas apenas confirmaram cuidadosamente as identidades de ambos. Rubio Paco é um impostor. É um mestre das marionetes disfarçado. Ele capturou o afilhado de Louis Berry. Ele possui duas marionetes. Uma é Madame Marta, a matriarca da família Paco. A identidade e as habilidades da outra são desconhecidas. Jenna relatou os eventos recentes. Ela presumiu que a Ordem da Fertilidade estava familiarizada com o termo mestre das marionetes e não se aprofundou em explicações desnecessárias. Seu dever principal era proteger contra a República Intis ao norte, e muitos Beyonders oficiais do Departamento 8 na República Intis pertenciam ao caminho do vidente. Os dois lados devem ter tido interações consideráveis. Mestre das marionetes, de fato, ao ouvir o nome da sequência, Noélia franziu a testa ligeiramente. Intis está enviando espiões para interromper o ritual de oração do mar? Esse é um traidor do Departamento 8 de Intis, explicou Jenna. Sua lealdade a Intis era mais forte que a de Lumian. Noélia entendeu que o tempo era essencial e que ela não podia discutir assuntos não relacionados. Ela fez a pergunta-chave: por que capturar o afilhado de Louis Berry? Ele é mantido como refém ou possui algum significado extraordinário? Jenna pensou por um momento e revelou as informações limitadas que acabara de aprender. É um semideus selado, uma criança. Locke precisará de um tempo considerável para o transformar em uma marionete, não apenas uma questão de minutos. Um semideus? Um semideus selado? Aquela criança com apetite insaciável é um semideus selado? A boca de Noélia ficou aberta de surpresa e espanto. Ela quase questionou a confiabilidade de seus próprios ouvidos. O suposto afilhado do aventureiro Louis Berry é, na verdade, uma criança semideus selada? Qual é a história dele? Por que ele está vagando por aí com uma criança semideus selada? Além disso, há rumores de um artefato selado humanoide, que dizem ser de grau 1, que recentemente apareceu em Porto Santa. É comparável a uma criatura semideus selada. Apesar de uma busca extensiva, ninguém conseguiu localizá-lo. Se não fosse pelas disparidades em aparência, gênero e idade, Noélia poderia ter suspeitado que Ludwig era o artefato selado humanoide que a Igreja do Eterno Sol Ardente havia perdido. Agora, uma ideia absurda ecoava em sua mente. É tendência atual andar por aí com semideuses selados? Recuperando a compostura, Noélia prontamente se dirigiu aos membros de sua equipe. Semile, retorne rapidamente à ordem e informe a reitora. Peça a ela para enviar todo o pessoal disponível para a cidade. Localize-os o mais rápido possível. Sim,
Madame Marta ou o afilhado de Louis Berry, Ludwig. Após encontrá-los, a menos que a situação seja excepcionalmente urgente, evite agir de forma imprudente. Reporte primeiro e aguarde assistência. Considerando que o mestre das marionetes provavelmente havia alterado sua aparência e altura, e que a identidade e aparência de sua outra marionete eram desconhecidas, Noélia concentrou sua busca em Madame Marta, que havia se tornado uma marionete, e Ludwig, que havia sido sequestrado. Sim, capitã. Numa tentativa de economizar tempo, a Semile de cabelos castanhos disparou através da janela de vidro quebrado. Utilizando os tijolos de pedra e madeira que se projetavam da parede externa, ela saltou do 5º andar para a rua. A reitora a que Noélia se referia era a chefe do claustro local, a CL acento agudo Riga, que supervisionava a Ordem da Fertilidade em Porto Santa, a sede da Ordem da Fertilidade em Torres, capital da província de Gaia. Assim que Semile deu alguns passos e estava prestes a explorar as ruas próximas, Jenna, Anthony, Noélia e os outros testemunharam um pássaro enorme voando pelo ar. O corpo do pássaro era preto acinzentado, suas penas eram duras e careciam de maciez. Seus olhos pareciam adornados com 2 rubis. O pássaro preto acinzentado bateu as asas e deslizou até o 5º andar desmoronado da parede externa do Motel Solou. Só então Jenna e Anthony perceberam que o pássaro cinza escuro era esculpido em pedra. Era pesado, substancial e inflexível, mas emanava uma vitalidade vibrante. Empoleirada nas costas do pássaro cinza escuro realista, havia uma mulher com uma túnica marrom de clérigo. Ela usava uma touca de freira com padrões de trigo e parecia estar na casa dos 30, mas exalava uma aura maternal, como se tivesse nutrido muitas crianças. A CL é acento agudo Riga de cabelos castanhos, olhos castanhos, madura e deslumbrante voltou seu olhar para Noélia e declarou sucintamente, detalhes. Noélia rapidamente repetiu as palavras de Jenna. Ela se posicionou com uma leve abertura das pernas e levantou as mãos. Louvai a terra, louvai a mãe de todas as coisas. A CL é acento agudo, Riga era ninguém menos que a arcebispa da diocese de Gaia, da Igreja da Mãe Terra, Agripina. Agripina assentiu gentilmente e disse, eu conheço Marta da família Paco. Eu não esperava que ela tivesse tal destino. Que a Mãe Terra abrace sua alma, e que a flor que a simboliza floresça novamente na próxima primavera. A arcebispa moveu delicadamente o pé direito, transmitindo um sinal ao enorme pássaro esculpido em pedra preto acinzentada. O pássaro de pedra, pulsando com vitalidade, bateu suas asas e subiu dezenas de metros no ar. Agripina estendeu a mão direita e espalhou um punhado de sementes preto escuras do tamanho de grãos de arroz. Com um bater de asas, as aves marinhas de cabeça branca do porto se reuniram, cobrindo o céu. Cada uma delas agarrou uma semente em seu bico e circulou ao redor. Elas formaram um círculo dentro de um raio de 300 metros. Observando o espetáculo, os cidadãos exultantes de Porto Santa, presumindo que as aves marinhas haviam se juntado à celebração do bem-sucedido ritual de oração do mar, explodiram em aplausos de alegria. Depois de 2 a 3 minutos, uma freira de combate solitária avistou Madame Marta. A marionete estava escondida do outro lado da rua Aquina. Ao receber a informação, Agripina virou a cabeça e fixou o olhar no ar. Logo, as aves marinhas de cabeça branca soltarão sementes do tamanho de arroz de seus bicos. Agripina desviou o olhar e cruzou os braços sobre o peito. Cada semente que tocava o solo instantaneamente brotou e cresceu rapidamente, transformando-se em grossas videiras verde escuras. Simultaneamente, Jenna, Anthony, Noélia e os outros,
que vasculhavam a rua em busca de Ludwig e Loki, testemunharam o céu escurecer, como se a noite tivesse descido prematuramente ou uma criatura colossal tivesse eclipsado a luz do sol. Vagamente, eles sentiram a presença de uma enorme asa negra coberta por uma membrana, emitindo uma aura ilusória. No momento seguinte, uma lua cheia carmesim ascendeu da noite, pairando alto no céu. Parecia que uma figura alta e esbelta estava avançando lentamente. O luar carmesim banhava a área cercada pelas videiras verde escuras, cativando todos os cidadãos como estátuas. Nutridas pelo luar, as videiras verde escuras se expandiram rapidamente, envolvendo rapidamente as ruas ao redor da rua Aquina em uma floresta. Flores vermelho escuras desabrochavam na floresta, densamente agrupadas e onipresentes. As flores emitiam uma fragrância suave e doce que se misturava, intensificando gradualmente o aroma. Ao inalar essa fragrância, os moradores de Porto Santa, assim como os ratos e percevejos da área correspondente, entraram em estado de estupor, cambaleando e caindo no chão. Droga! Jena entendeu que a arcebispa Agripina da Igreja da Mãe Terra estava empregando táticas indiscriminadas para influenciar a área, visando localizar e controlar Loki, mas ela ainda xingou internamente. Esse anestésico gasoso despertou memórias desagradáveis. No passado, ela quase foi vítima de um gás semelhante usado por aquele pervertido da Sociedade da Felicidade. Mas agora, no gás disperso, com uma diferença perceptível no cheiro, mas um efeito semelhante, sua cabeça começou a girar e seu corpo ficou desconfortável. O mesmo era verdade para Anthony e Noélia. Um deles tinha escamas de dragão na pele, enquanto a outra prendia a respiração. Naquele momento, 3 aves marinhas de cabeça branca desceram do céu, cada uma segurando uma garrafa metálica, circundando Jena e os outros. Noélia olhou para a arcebispa Agripina, que pairava no ar, e recebeu um aceno de cabeça. Sem hesitar, ela pegou a garrafa da garra de uma ave marinha de cabeça branca e bebeu. Ela recuperou rapidamente a consciência, não mais afetada pelo anestésico gasoso. Observando isso, Jena e Anthony aceitaram as garrafas de metal e consumiram o líquido. Eles não se sentiram mais tontos e fracos. As 3 aves marinhas de cabeça branca voltaram a voar fracamente, pousando na beira da estrada uma após a outra, e cochilaram. Na área cercada pela floresta, de videiras verde escuras, apenas uma marionete permanecia de pé naquele momento, imune ao anestésico gasoso. Sua presença foi imediatamente exposta. No apartamento que ele havia alugado, Loki ficou surpreso ao descobrir que controlar os fios do corpo espiritual do semideus selado era muito mais desafiador do que ele esperava. Este não era um problema que poderia ser resolvido em 10 minutos. De acordo com sua estimativa inicial, levaria pelo menos 1 hora. Com o tempo, a Igreja da Mãe Terra poderia virar essas ruas de cabeça para baixo. À medida que o anestésico gasoso criado pelas videiras verde escuras e flores vermelho escuras permeava a sala, o impulso inicial de Loki foi criar um canudo de ar de quase 30 metros de comprimento e estendê-lo alto no ar para respirar ar fresco. No entanto, ele rapidamente descartou a ideia. Talvez a semideusa da Igreja da Mãe Terra estivesse esperando detectar vestígios semelhantes para identificar sua localização. Além disso, Loki percebeu que havia mais de um semideus no céu. Se houvesse apenas um, ele poderia confiar em artefatos selados, bênçãos e outros meios para se concentrar. Ele poderia se esconder nas sombras e lutar para ver se conseguiria suportar até que o processo de fabricação de marionetes fosse concluído. No entanto, havia pelo menos 2 semideuses observando. Mais importante, ele conseguia aguentar por cerca de 10 minutos, mas 1 hora estava fora de questão.
Depois de pesar os prós e os contras, Loki abandonou seu plano original de conduzir o ritual hoje e avançar para a sequência 4, Feiticeiro Bizarro. Em todo caso, contanto que ele pudesse conter o semideus selado, ele poderia encontrar outra oportunidade no futuro. Não havia necessidade de ele se apresentar hoje. Por que levaria 1 hora ou mais? Isso são fios do corpo espiritual de um semideus? Em meio à confusão de Loki, ele não pretendia chamar de volta as duas marionetes. Ele planejava usar o item místico para se teletransportar para longe. Do bolso, ele tirou uma pulseira feita de pedras preciosas de cores diferentes. Quando Loki estava prestes a ativar um diamante, ele ouviu o som de alguém engolindo. Loki instintivamente abaixou a cabeça e olhou para seus braços, percebendo que Ludwig havia acordado em algum momento. Com uma expressão sincera, o menino falou com um toque de ansiedade: "Estou com fome." Ponto.